Vitoriosa, e é por isso que nós temos aí democraticamente abrir espaço. Por isso, seja bem-vindo pela primeira vez comigo aqui, Café da Tarde, prazer imenso, viu? Ô Ed Silva, muito obrigado, satisfação estar aqui mais uma vez na Rádio Vitoriosa, dessa vez no seu programa, e para fazer esse contraponto que eu acho relevante a respeito desse tema aí que você colocou, né? O Lula estaria tecnicamente empatado com o presidente Jair Bolsonaro. Sim. Olha, em primeiro lugar, é bom a gente lembrar o trabalho desses institutos de pesquisa, não é verdade? Porque até onde eu me lembro, na eleição de 2018, o presidente Bolsonaro perdia para qualquer candidato no segundo turno. Então agora eles estão falando que um dos políticos que tem o filme mais queimado na história do Brasil, que é o Lula, está à frente do Bolsonaro. Olha, eu não acredito. Certo. Como é que você vê essa situação, principalmente uma forçação de barra muito grande por parte da imprensa nacional? Declaradamente o Bolsonaro hoje ele é anti-Globo. Sim. Eu estava até assistindo o Jornal Nacional, deixa eu fazer um contraponto aqui. É até importante jornalisticamente passar esse fato. Eu estava assistindo o Jornal Nacional semana passada, apresentado pelo Bonner e a Renata. Teve uma parte do Jornal Nacional que ele estava falando do auxílio emergencial. A Renata leu a informação seguinte: o país, através do governo federal, libera 4 bilhões e 700 milhões de reais ao auxílio emergencial. Caporeso, passou 3 blocos do Jornal Nacional. Aí eles fizeram aí uma correção. Agora há pouco eu passei a informação de que o auxílio emergencial ficaria em torno de 4 bi e 700 milhões, os números mais ou menos nessa casa. Eu errei. Já era em torno de 47 bilhões e 800 milhões de reais. Esse tipo de erro, minha gente, claro que acontece, mas está muito, mas muito erro em cima de um jornal que tem um peso de audiência que é o Nacional. Como é que você vê isso, essa situação? Passados 3 blocos, depois eles fazem a correção. Quer dizer, o cara que tinha que xingar o Bolsonaro xingou. O cara que tinha que desligar a televisão já desligou. Olha, errar em um dígito na casa do bilhão, né, é um erro significativo. E assim, a gente percebe que são diversos erros que vêm sendo cometidos. Eu não acredito que por acaso. A verdade é que eles recebiam antes dos governos anteriores muito dinheiro e agora o Bolsonaro cortou isso daí. O presidente Bolsonaro está pagando um alto preço por ter a sua postura íntegra de não fazer financiamento desse tipo de entrevista. Seria muito fácil para ele soltar dinheiro para grandes revistas, para grandes jornais, para ficar ali com matéria chapa branca falando bem do governo o tempo todo. Só que o que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, ele é o primeiro presidente da história do Brasil a chegar ao poder por intermédio das redes sociais. E ele utiliza essas redes sociais ostensivamente. O que preocupa é o seguinte: o homem que tinha sido eleito antes do presidente Bolsonaro lá nos Estados Unidos com o mesmo sistema foi Donald Trump. E agora houve a subida do Biden. Inclusive eu descobri uma coisa impressionante, tenho que fazer uma pergunta pra você, Ed Silva. Você acredita que Elvis Presley morreu, cara? Ah, certeza absoluta que a história conta por si, narra por si que Elvis morreu, né? Tem gente que fala que ele tá vivo em Las Vegas. Você nunca ouviu isso, cara? Tem muitos sósias, né? Pois é, eu vou te falar uma coisa, eu te provo que o Elvis está vivo. Ele não apenas está vivo, como votou no Joe Biden. O Elvis Presley? Mas deve ser o Xará, não? Com o mesmo nome? Uai, falaram que vários mortos votaram no Biden, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora é interessante, eu tô citando aqui o caso dos Estados Unidos, não é por acaso. A questão do Covid-19 nos Estados Unidos foi algo utilizado ostensivamente pela mídia para bater dioturnamente no presidente Donald Trump. Agora que o Trump caiu, ninguém mais da mídia norte-americana fala a respeito do Covid. Nós temos um site muito interessante que chama C19 Study, que é do estudo aí do Covid-19, que já prevê mais de 80 estudos científicos randomizados falando a respeito da eficácia da ivermectina nos Estados Unidos. O estado do Texas está aberto e as pessoas lá não estão morrendo como aqui. E já existem estudos também nesse mesmo sentido de que o lockdown ele aumenta a quantidade de contaminação. Logo no início da pandemia, em Nova York, foi feito um lockdown e foi lá nos Estados Unidos, são muitas pesquisas que eles fazem. Eles dão uma ênfase significativa à questão estatística e comprovou que mais de 60% da população de Nova York foi contaminada dentro de suas próprias casas. A gente está vivendo um caos sanitário terrível no Brasil, principalmente em Uberlândia. Eu trouxe um dado no último dia de sessão muito relevante.
Ed Silva, que foi o seguinte, cara. Eu fiz um levantamento de todas as cidades com a mesma estrutura de Uberlândia, com mais de 550 mil habitantes até 800 mil habitantes, que são necessariamente cidades do interior. E o que eu comprovei? A pior cidade em número de mortes é Uberlândia. E qual foi uma das primeiras cidades a fechar aqueles 15 dias iniciais? Uberlândia. Então isso é uma prova consistente de que o lockdown ele tem um efeito contraproducente. Ele produz o oposto do que deveria. Você é contra, então? 100%. 100%? 100% contra. Né? Todas as pessoas que estão perdendo o seu emprego nessa cidade, que estão perdendo o seu negócio, escolas que estão fechando, academias que estão fechando e tantos outros comércios não estão fechando por causa minha e muito menos da pessoa que eu mais acredito que é a minha grande inspiração. O melhor presidente da história desse país, Jair Bolsonaro. Se dependesse do presidente Jair Bolsonaro, jamais teria existido um lockdown no Brasil. Você acredita que isso aí fortalece o quê, Cristiano? O abre e fecha e, vamos dizer, enfraquece a quem? Porque nós temos hoje várias pessoas que procuram aqui a emissora, isso é notório, pedindo cesta básica. Sim. Pessoas que trabalhavam, estão desempregadas. Como que você vê essa situação toda, o pós-pandemia? Porque isso uma hora vai acabar, mas aí vai vir a conta vai chegar uma hora, Cristiano. Como é que você vê toda essa questão? E você disse que é ferrenho defensor do Bolsonaro, você disse agora que é o melhor presidente da história do Brasil. Com certeza. Você pensa que isso aí não vai queimá-lo igual fez com o Donald Trump lá nos Estados Unidos, meu amigo? Olha, o Donald Trump não foi queimado nos Estados Unidos. Por quê? Eu estive lá com o Eduardo Bolsonaro, que é meu amigo, com o deputado federal Júnior Amaral, com o deputado estadual Bruno Engler, que são meus amigos. A gente foi pro maior evento conservador do planeta, que é o CPEC. E lá eu vi e conheci o Donald Trump pessoalmente. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu comprei um boné do Trump. E eu andava com esse boné, as pessoas me cumprimentavam na rua, me davam parabéns, tão jovem, apoiador do Trump e tal. Então o Trump ele é muito amado nos Estados Unidos. E a votação dele nessas eleições foi maior que a votação anterior. Acontece que eles arrumaram votos não sei da onde para poder fazer com que o Biden vencesse. Eu acredito que as eleições norte-americanas foram fraudadas, por isso que eu fiz aquela brincadeira do Elvis Presley, né, que até morto votou no Biden. Para mim, a conexão com o Brasil é clara. O Brasil hoje, politicamente, ele simplesmente reproduz o que acontece nos Estados Unidos, inclusive na pauta de esquerdista, né? Veja só, qual que é o traço mais característico do povo brasileiro? A miscigenação. Nós somos um povo miscigenado, mas até mesmo a pauta racial eles importaram, a esquerda brasileira importou da esquerda norte-americana, porque lá a tensão racial realmente é algo significativo. Aqui no Brasil, é difícil encontrar um brasileiro que não tem algum sangue de negro, algum sangue de índio ali em sua mistura, né? A mistura faz parte da nossa essência, faz parte do nosso povo. Então, assim, a intenção é clara, querem manter essa crise do Covid constante, e eu não estou falando que as pessoas não estão morrendo de verdade, eu estou falando que as medidas necessárias para evitar essa crescente no número de mortos não estão sendo tomadas, e isso aí é com a intenção de derrubar o presidente da República. E eu não falo isso, meu amigo, de maneira leviana, jamais. Eu sempre vou em Brasília quando posso, até mesmo para visitar o Júnior Amaral, que é um irmão para mim, um deputado, e quando eu estive lá, várias vezes, não foi só uma vez, eu encontrei deputados conversando nos corredores da Câmara Municipal, maquinando a seguinte ideia. Quando o Bolsonaro assumiu, ele conseguiu fazer algo muito significativo para o Brasil, que foi a reforma da Previdência. O nosso país ia quebrar se não tivesse sido feita a reforma da Previdência. E todo político que se preze sabe muito bem que quando a economia vai bem, o presidente consegue se manter na presidência da República. O que o Covid-19 fez? Ele devolveu à esquerda e aos inimigos do Brasil a esperança de derrubar o presidente da República através da destruição da nossa economia. Você acredita, então, que nós temos aí, por exemplo, tem praticamente 2 anos ainda para o Bolsonaro governar. Nós estamos no mês de abril e tem um ano que vem também. Como que você vê a reação? O que você pensa a partir de agora? O que Bolsonaro vai usar em termos de máquina para ajudar na economia, para fomentar emprego e assim por diante? Você pensa que ele vai dar esse salto, principalmente no momento de pandemia, o meu amigo Cristiano? Porque tem muitas questões, o Caporeso, você gosta de ser chamado assim, desculpa. Tanto Caporeso, Cristiano, Caporeso. Cristiano Caporeso. Tem muitas questões que estão deixando assim a desejar. Por exemplo, o auxílio emergencial. Se fosse aprovado um montante maior, que a questão política que você colocou agora, muitos usam isso aí, que poderia ser de 500, 600, 700, mas ninguém sabe o rombo que está o Brasil.
Questão de desemprego, a questão de abre e fecha, o fechar definitivo e assim por diante. Mas você pensa que a partir de agora, sendo uma pessoa também inteligente na área política, Camponês, o que vai acontecer? Você acha que o Bolsonaro estava governando, de repente, ser uma sombra, de repente aparece, igual a gente colocou aqui na pesquisa, embora você não acredite, uma sombra? Ele vai dar um salto, vai dar uma virada nessa poeira toda? Olha, em primeiríssimo lugar, as pessoas devem entender o básico a respeito de economia antes de defender um auxílio emergencial. Olha, o Estado, ele não gera renda, ele subtrai as suas receitas através dos impostos. E se a população está sendo proibida de trabalhar, não é só esse dinheiro multibilionário que está sendo retirado para dar o auxílio para as pessoas que precisam, mas sim a falta de recurso que está deixando de entrar, porque as maiores geradoras de emprego e de renda no Brasil são as pequenas e médias empresas, responsáveis por mais de 60% de todos os empregos que existem em nossa cidade de Uberlândia, em nosso estado de Minas Gerais e em todo o país. E essas empresas estão fechando as portas para não mais abrir. Então, uma hora essa conta vai vir, e vai vir muito cara. E quem está fazendo isso sabe disso. Que irresponsabilidade é essa? Que patifaria é essa? De prefeito, de governador, decretar fechamento do comércio, se ele depois vai chegar pro presidente da república e falar, olha, eu decreto aqui o fechamento, mas quem vai pagar a conta é o senhor. Será que as pessoas não veem que isso aí está sendo construído realmente para desestabilizar a república? Voltando à nossa realidade, Camponês, vamos falar um pouquinho da sua ideologia política local. Nós tivemos aí nesse final de semana um evento que contou com a sua participação. Faça um comentário para a gente entrar aí na questão política, hoje você na Câmara, qual o seu papel e principalmente nós temos aí algumas representações contra você, como você está vendo isso e chegando isso no momento. Primeiramente, toda vez que alguém entra com uma representação na Câmara de Vereadores contra mim, eu sinto que estou no caminho certo. Isso aí é uma motivação. Porque nesse país você pode falar qualquer coisa, você só não pode falar a verdade. Se você fala a verdade, você é atacado. Eu estou sendo atacado por quê? Porque eu peguei o meu carro, com os meus recursos, viajei 600 quilômetros até uma cidade chamada São Lourenço, no sul de Minas, para entender o que estava acontecendo lá. Por que que a cidade não teve lockdown, o comércio continuou funcionando normalmente, por que que lá o turismo continuou funcionando normalmente e o número de mortes da cidade é extremamente baixo. E conversei com o prefeito, que é clínico há mais de 42 anos, e me explicou que ele está aplicando alguns medicamentos, entre eles a ivermectina, que tem sim eficácia no combate ao Covid-19. Isso não é fake não, Cristiano, conforme as pessoas estão falando? O que acontece? Estão falando que é fake porque não sabem fazer a leitura do gráfico. Lá, o prefeito falou a respeito da população de São Lourenço, mas o gráfico da prefeitura informa a ocupação de leitos dos hospitais de São Lourenço. Aí aparece lá o prefeito falando que as pessoas de São Lourenço não estão morrendo, e depois no boletim que tem, por exemplo, 90% ou 100% dos leitos ocupados. As pessoas não entendem que São Lourenço atende toda a micro-região, e São Lourenço é uma bolha de sucesso em um mar de fracasso em relação ao Covid. Então todas as cidades da micro-região estão enviando pacientes para São Lourenço, porque lá existe vaga de leitos, e existe por causa das medidas tomadas pelo prefeito Lessa. Então, eles vão lá e fazem reclamação na Câmara por causa disso. Sabe qual que é a mentalidade deles, o Ed Silva? Sim. As pessoas são muito mal acostumadas com o político tradicional, que é aquele cara medíocre que faz de tudo para manter o carguinho que tem, porque aquilo ali é a boquinha do cara. Eu não entrei na política por causa disso. Eu não sou medíocre. Eu não preciso de política para viver. Eu nunca precisei. Se na próxima eleição eu não for reeleito, eu quero deixar isso aqui registrado. Eu vou pegar minha esposa e meus filhos e vou ver minha vida tranquilamente. A gente tem um sítio pequeno lá no noroeste de Minas. Eu vou lá mexer com boi, que é muito mais fácil que mexer com gente. Eu não vou ter problema nenhum. Se eu faço o que eu faço porque eu acredito. E eu faço porque existe um senso de justiça que queima dentro de mim. Eu não consigo não me indignar quando eu vejo injustiças acontecendo. E hoje, lamentavelmente, muitas pessoas em Uberlândia estão morrendo e já morreram por causa de falta de postura em relação a um tratamento imediato contra o Covid-19. Inclusive, ao se pressionar os médicos. Os médicos, todo mundo tem uma opinião política a respeito do vírus. Como que deve ser a abordagem? Mas o médico ele não pode ser cortado dessa equação. O médico tem que ter autonomia. E eu sinto que os médicos hoje estão sendo muito pressionados e não estão conseguindo fazer um trabalho a contento.
Caporeso, como é que você vê a administração atual, reeleito, Odelmo? A situação da Covid no município está sendo maltratada? Pela administração? Já joga assim para você. Qual que é a sua opinião? Você não fica em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. A administração atual não está fazendo um trabalho bom no combate ao Covid. Se estivesse, os números mostrariam. Olha o que aconteceu em Chapecó. Olha o exemplo hoje do prefeito de Chapecó. A cidade é um exemplo de combate ao Covid. Tudo que ele fez foi dar ênfase à independência médica na hora do trabalho. Aqui em Uberlândia, só se fala em lockdown. E os números são crescentes. A quantidade de mortes é crescente. E outra coisa que é importante falar aqui, não, que está sem leitos. Eu falo para as pessoas, pesquisem na internet, é só usar lá o Google, uma ferramenta incrível que nós temos na nossa mão hoje, maior que uma biblioteca de Alexandria, só pegar o celular e digitar ali. Como é que estava os leitos na cidade de Uberlândia no ano de 2017? Já faltava leito. Então tá faltando leito por causa do Covid? Não tá. Mas o Covid é responsável por fazer algo incrível, não apenas em Uberlândia, Ed Silva, mas em todo o Brasil. O Covid conseguiu acabar com o vírus da dengue. Ninguém mais morre de dengue nesse país. Tá, eu gostaria aqui muito, 4h26, a gente aproveitar o tempo contigo aqui. Vamos lá. Hoje eu fiz matéria com duas pessoas. Uma mãe enterrando um filho de 36 anos de idade. Jesus. Negligência no atendimento. Eu estive com ela no velório. Ela falou comigo, chorou. Matéria tá feita. Uma outra situação, a mãe que teve a filha internada com pedra na vesícula, fortes dores, cólicas, porque pedra na vesícula, quem tem sabe o que eu tô falando. E agora diz que tá com Covid, tá lá no municipal. E ela diz que não foi internada com Covid. E se pegou Covid foi na rede. Então como é que você vê essa situação, principalmente quando se leva um paciente que não está contaminado para um hospital que está tratando de Covid? É uma situação muito complicada, porque hoje em dia quase todos os estabelecimentos de saúde, para não dizer todos, estão tratando de alguém com Covid. Não tem jeito, o vírus está aí. Então é difícil. Mas o que não pode acontecer, e nós sabemos que está acontecendo, é que existe uma tendência notória de falar que qualquer coisa que a pessoa tem é Covid. E não pode ser assim. E como é que faz para saber se tem Covid ou não? Faz o exame? Pior que também existe o tal do falso negativo. É uma situação complicada. Por isso que é tão importante saber o quê? Quais são os remédios, mesmo que off-label, que tem a capacidade de diminuir a carga viral. Nós temos que focar em salvar vidas. A gente precisa que o médico ele tenha essa capacidade de prescrição médica, de fazer realmente um trabalho clínico sério. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade para parabenizar o grupo Juntos por Uberlândia, tem feito um trabalho social incrível, bacana. E eles fazem justamente isso. Eles estão dando ênfase à autonomia médica, em fazer com que o médico tenha acesso aos seus pacientes e possa fazer um trabalho com independência. Cristiano Caporeso, na Câmara Municipal você tem mais amigos vereadores ou mais inimigos vereadores? Porque eu sinto que você é muito direto. Quando você usa aquela tribuna lá, você deve dar uma sacudida. Isso aí causa o quê? Mais simpatia ou antipatia? Olha, isso aí é uma pergunta difícil da gente poder averiguar, porque eu não tenho como descrever ou antecipar os sentimentos das pessoas que me cercam. Isso aí é algo extremamente difícil, né? Da minha parte, amigo também, amigo é uma palavra muito forte. Colega. Colega. Chegado. Colega, pois é. Chegado. É um colega chegado, não chega a ser amigo. Eu tenho pessoas que têm pautas em comum. Por exemplo, esse final de semana nós fizemos uma carreata da família cristã, né? Uma carreata extremamente importante em um momento que o STF, ele simplesmente falou que os prefeitos e governadores podem proibir o direito ao culto. É um direito fundamental. É inacreditável que alguém abra mão de seus direitos fundamentais por causa de promessas de saúde. Isso não pode acontecer. E assim, em síntese, o STF decidiu que Deus não é essencial. Então, nessa carreata da família cristã, nós pudemos dar a nossa resposta em Uberlândia. O evento foi um sucesso. Teve aproximadamente 200 carros numa manhã de domingo. E lá eu contei com a presença de 2 vereadores que são pastores, o vereador Anderson e o vereador Neemias. E também teve o meu colega lá, Charles, que participou. Então, nesse sentido, a gente foi nessa linha. Eu também tenho a defesa da redução de gastos na Câmara Municipal. Isso aqui é uma pauta minha. No meu panfleto de campanha, eu coloquei ali que eu queria lutar pela redução de gastos. E se eu coloquei no meu panfleto, para mim, passa a ser sério. Porque se eu não cumpro, pelo menos em meu esforço, para tentar
sanar, para tentar realmente sistematicamente cumprir cada uma das minhas promessas do panfleto, para mim eu estou cometendo uma fraude eleitoral. Então eu tenho um compromisso sério nesse sentido. Linha. E nesse sentido, na Câmara Municipal tem o Leandro Neves e o Queijinho que convergem comigo. Então o que acontece? Na questão da polícia militar, eu sou policial militar, eu me preocupo com a tropa. Capitão, eu me preocupo, eu sou cabo. Cabo? Dizem que no militarismo só manda os 3C, você sabia disso, cara? Ouvi aí, cabo pra capitão, hein? Só manda os 3C no militarismo, cabo, coronel e capitão. Última pergunta, eu sei que você não fica em cima do muro. Prefeito Odelmo, colega ou é indiferente pra você? Colega definitivamente não. Eu já me coloquei à disposição, quero deixar isso aqui claro, já me coloquei à disposição do prefeito para ajudar no que for necessário. O prefeito, eu tenho respeito pelo trabalho que ele fez em relação ao Colégio Cívico Militar. Se vai existir um Colégio Cívico Militar em Uberlândia, e vai, isso se deve graças à colaboração do prefeito Odelmo, quando eu fiz o pedido para poder ir junto ao Ministério da Educação e nós conseguimos trazer para Uberlândia o Colégio Cívico Militar. Mas por outro lado, eu já insisti diversas vezes em relação à questão do Covid-19 e não tive nenhuma resposta a contento. Ele te recebeu, não? Recebeu. Recebeu? Ele me recebeu, Qual sim. que é a resposta? Eles não acreditam na abordagem do tratamento imediato contra o Covid. Cristiano, mais alguma coisa? Jair Bolsonaro ou Lula em 2022? Eu vou responder da seguinte forma: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Abraço, querido, Deus te abençoe, obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado pelo espaço, conte comigo. Vamos estreitar aí essa linha, tá? Pela certeza. primeira vez falando comigo, e que você tenha boa sorte na Câmara. Muito Porque obrigado. ali, vou falar um negócio, as pessoas costumam morrer, principalmente, viu, Cristiano? Você que gosta de falar incisivamente, as pessoas gostam de pegar no pé de quem é dessa forma. Então, quando eu li aqui o artigo sobre essas pessoas que têm aí representações contra você, vereador Cristiano Camporeso, eu disse o seguinte: isso é questão quando ele usa a tribuna, mas não deixe essa autenticidade sua de lado. Eu não pretendo deixar. Que você tenha 80 mil, 200 mil, 300 mil inimigos, mas que você siga a sua linha, tá bom? Com certeza, muito obrigado, meu amigo. Obrigado eu. Tá aí Cristiano Camporeso se apresentando aqui para os nossos ouvintes do Café da Tarde comigo. 4h32.